Nesse vídeo, Rússia realizou 127 ataques com armas de alta precisão contra infraestrutura militar e instalações da indústria de defesa da Ucrânia em janeiro. Militar ucraniano diz que Kiev deveria começar a fornecer números reais de vítimas entre o efetivo. Porta-voz do comando da Força Aérea Ucraniana diz que eles estão sem defesa antiaérea. A razão por que não vemos mais vídeos e fotos dos estragos causados pelos mísseis russos em alvos militares na Ucrânia. Se você já é da casa, deixa o like e compartilhe, mas se for novo por aqui e gostar de ver o que outros por aí estão te escondendo, se inscreva. A Rússia realizou 127 ataques de alta precisão em instalações militares da Ucrânia em janeiro. As Forças Armadas russas realizaram 127 ataques com armas de alta precisão contra infraestrutura militar e instalações da indústria de defesa da Ucrânia em janeiro, disse o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, em 2 de janeiro. Em janeiro, as Forças Armadas russas realizaram 127 ataques com armas de precisão contra empresas para produção, modernização e reparação de armas, arsenais, aeródromos militares, depósitos de combustível, pontos de implantação de unidades das Forças Armadas da Ucrânia e mercenários estrangeiros foram atingidos, disse Shoigu numa reunião com a liderança militar. As Forças Armadas russas destruíram mais de 3.000 peças de equipamento militar ucraniano em janeiro, incluindo tanques Leopard, lançadores Patriot e HIMARS, disse Shoigu. As perdas das Forças Armadas ucranianas ultrapassaram 23.000 mortos e feridos em janeiro, disse o ministro. As Forças Armadas russas mantêm a iniciativa estratégica ao longo de toda a linha de contato na zona da Operação Militar Especial depois do fracasso da contraofensiva da Ucrânia, sublinhou Sergei Shoigu. Após o fracasso da contraofensiva inimiga, as Forças Armadas russas mantêm a iniciativa estratégica ao longo de toda a linha de contato de combate. Nossas unidades estão avançando, expandindo suas zonas de controle e melhorando sua posição ao longo da linha de frente. Durante as operações ativas nas direções Kupiansk, Krasny Lima e Donetsk, os assentamentos de Veseloi, Krokmalnoy, Tabaeka foram libertados, disse Shoigu em uma reunião com a liderança militar. Alto funcionário ucraniano diz para Kiev revelar as verdadeiras perdas. Em 20 de janeiro, um alto funcionário ucraniano, Andriy Yermak, disse numa entrevista que os militares ucranianos se queixavam da sua incapacidade de avançar devido à falta de homens e armas. A este respeito, reconheceu a difícil situação na frente das tropas ucranianas. O regime de Kiev deve começar a fornecer números reais de vítimas entre o efetivo, disse um militar ucraniano numa entrevista a um canal de televisão local. Ele disse que as autoridades ucranianas estão escondendo da sociedade a verdade sobre as perdas reais no campo de batalha para evitar chocá-la. No entanto, ele pediu que os cidadãos tímidos possam enfrentar os números reais e sofrer um pouco. Anteriormente, em 29 de janeiro, o político ucraniano Georgy Tuk apelou ao governo ucraniano para que contasse à população a verdade sobre a situação na frente, em vez de mentiras intermináveis sobre os sucessos das Forças Armadas ucranianas. Em janeiro, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que as Forças Armadas da Ucrânia tinham perdido mais de 215.000 homens e 28.000 armas em 2023. Não temos sistemas de defesa antiaérea. O Ocidente não está cumprindo suas promessas, diz o porta-voz da Força Aérea Ucraniana. O exército ucraniano carece de sistemas de defesa antiaérea, apesar das promessas do Ocidente de cumprir todas as suas necessidades, disse Yuri Ignat, porta-voz do comando da Força Aérea Ucraniana. Há muitas declarações vindas de diferentes países, de diferentes representantes e às vezes parece que temos de tudo. Não temos tudo e o que temos é pouco. Precisamos de muitos outros sistemas de defesa antiaérea. A Alemanha prometeu mais IRIS-T. Eles também esperam por mais Patriots americanos. É claro que queremos mais desses sistemas, disse ele numa entrevista ao canal de televisão Rada, quando questionado se o escudo de defesa antiaérea da Ucrânia poderia ser reforçado imediatamente. Estoques acabando. Segundo Ignat, Kiev continua consultas com seus países parceiros sobre este assunto. Durante um telefonema com o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, na sexta-feira em 2 de fevereiro, o chefe de gabinete presidencial da Ucrânia, Andriy Yermak, disse que o país precisa urgentemente de um sistema de defesa antiaérea fortalecido. No dia anterior,
O comandante-chefe ucraniano Valery Zaluzhin revelou que os arsenais de mísseis, munições e fogo antiaéreo enviados pelos parceiros ocidentais a Kiev estão a esgotar-se devido às intensas operações militares e à escassez global. Após o início da operação militar especial, os países ocidentais forneceram a Kiev sistemas de defesa antiaérea SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS e Crotale, mas o lado ucraniano diz que precisa de mais. Sim, eles precisam de mais porque o que receberam até agora, e que estavam em serviço, já foram todos destruídos pelos russos, mas isso eles nunca confessarão. Como Ignat disse, o escudo de defesa antiaérea da Ucrânia baseia-se em grande parte em armas da era soviética. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu que é muito difícil para Kiev trabalhar com parceiros ocidentais na questão de suprimentos adicionais do Patriot. Mas os americanos já haviam alertado desde o último Patriot destruído, para Kiev não contar com mais desses sistemas. Depois de vários Patriots e outros sistemas de defesa antiaérea destruídos na Ucrânia, os Estados Unidos precisam proteger a reputação dos seus próprios sistemas, que já foi colocado mais do que em dúvida contra os Kinzhaus russo. Nesse vídeo temos o sistema de defesa antiaérea alemão Iris-T, que estava meio que camuflado virando sucata. Como de costume, um míssil russo desce na vertical e adeus ao equipamento do Ocidente. Dessa mesma maneira foram destruídos vários Patriots. Por que não vemos mais vídeos e fotos dos estragos causados pelos mísseis russos em alvos militares da Ucrânia? Vamos checar primeiro os motivos do lado ucraniano para proibir os seus cidadãos de fazerem filmagens dos sistemas de defesa antiaérea em ação que foram dados pelo Ocidente. Segundo Yuri Ignat, cada foto pode se tornar uma fonte de informação para os russos. Eles têm muitas opções, mas quando ajudamos com essas fotos, com esses comentários, tudo é analisado. Cada foto, cada vídeo pode se tornar uma fonte de informação para o ocupante, disse Ignat. Ele também explicou como o inimigo funciona com vídeos, que segundo o cidadão comum, supostamente não deixarão claro de onde opera a defesa aérea. Uma pessoa está filmando de um ponto, uma segunda de outro, uma terceira de ainda outro. Isso é chamado de coincidência de paralelos de 3 coordenadas. Dessa forma, você pode determinar com precisão onde o lançador, digamos Patriot, está localizado e atacar novamente, enfatizou o porta-voz das Forças Armadas. Ele também acrescentou que as câmeras CCTV deveriam ser desligadas durante um ataque aéreo. Segundo ele, isto é inaceitável sob a lei marcial, e o Serviço de Segurança da Ucrânia e as agências de aplicação da lei já estão a lidar com a questão. Hoje, existem proibições correspondentes contra aqueles que negligenciam essas regras. Especialmente quando filmamos em tempo real, isso pode ser muito, muito prejudicial, enfatizou Ignat. Sobre as filmagens de operações de defesa antiaérea pela aeronáutica e meios de comunicação estrangeiros, disse que tais vídeos são verificados antes da publicação. E eles são feitos principalmente à noite, quando tudo o que você pode ver é a derrubada de um alvo no céu escuro. Você vê que estamos divulgando o trabalho de defesa antiaérea, e os estrangeiros também estão fazendo isso. A gente olha se tem algo perigoso, e publica-se a filmagem mostrar a detonação de um míssil no ar, ou seja, a interceptação de um alvo aéreo. Devemos mostrar aos nossos parceiros que suas armas estão funcionando, que são eficazes e que estamos derrubando mísseis, disse Ignat. Essa é a explicação oficial do lado ucraniano para proibir os cidadãos de fazerem filmagens dos trabalhos dos sistemas de defesa antiaérea doados pelo Ocidente. Segundo Ignat, é tudo uma questão de segurança apenas. Mas nós aqui achamos que há mais motivos dos quais eles não querem falar. Segundo o próprio Ignat, há uma preocupação deles em mostrar aos patrocinadores do Ocidente que suas armas estão funcionando, que são eficazes e que estão derrubando mísseis, ou seja, o foco deles é mostrar apenas sucessos e esconder do público os desastres envolvendo tais sistemas. Ninguém em Kiev está interessado em um vídeo de um Patriot, por exemplo, sendo destruído por um Kinzhal. E como Kiev faz para evitar que os cidadãos da Ucrânia postem vídeos ou fotos dos mísseis russos destruindo equipamentos do Ocidente? Bom, a pena para quem postar qualquer coisa do tipo nas redes é de no mínimo 8 anos de prisão.
Foi o que aconteceu com esses 6 blogueiros ucranianos que publicaram imagens da chegada de um Kinzhal atingindo uma bateria do sistema de defesa antiaérea Patriot e da operação de outros sistemas de defesa antiaérea fabricados no Ocidente. Depois disso eles tiveram que responder pela perda de um complexo caro, e todos enfrentariam até 8 anos de prisão. A lei severa se deve ao tamanho dos danos associados, ao golpe à imagem do sistema de defesa antiaérea Patriot e também às mentiras estabelecidas pelo Comando das Forças Armadas da Ucrânia. Alguém precisa responder por isso.